Olá, meu nome é Michael. Eu vou falar nesses 4 vídeos sobre rede e serviços ambientais. E nesse primeiro vídeo, vamos tentar entender o que é isso, o que deve ser isso, rede e serviços ambientais. E eu vou argumentar também por que eu e outros críticos destes mecanismos achamos que estas são soluções falsas, que não são soluções para a crise climática, né? Como geralmente são apresentados, ok? Então, em primeiro momento, vamos conhecer um pouco este contexto das discussões em nível da ONU. Existe uma convenção quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima, né? Com esta sigla em inglês UNFCCC, e ela foi criada na ECO 92, e em 97 se criou o protocolo de Kyoto, né? E este foi a ideia de ter um regime internacional vinculante, ou seja, que é realmente obrigatório para os países. Caso que eles não cumprem, devem ter consequências, né? Que partiu do entendimento que os principais responsáveis pelas emissões elevadas são os países desenvolvidos, né? Porque, pelo que os cientistas nos informam, o que causa a mudança climática são os chamados gases de efeito estufa, e de onde eles vêm? 80% destas emissões são causadas por queima de combustíveis fósseis, né? E o que são estes combustíveis fósseis? Principalmente o petróleo, o carvão, o gás, né? Então, da onde vem esses 80%? Eles vêm do transporte, da produção de energia, né? Das indústrias. Então, a grande parte, né? Quase assim, né? Assim, 4/5 destes gases assim são assim então causados pelas sociedades mais ricas, pelos países industrializados, podemos dizer, né? E uma parte menor, né, 17%, são causados pelo deflorestamento, né? Então, o deflorestamento também contribui para o aumento de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, né? Porque quando uma floresta, né, ela fixa o gás carbônico, né? Então, e quando ela é derrubada, este gás, este carbono escapa, né? E com isso, né, o deflorestamento também tem uma certa contribuição com esta mudança climática que estamos, né, vendo hoje, ok? O que aconteceu é que estas metas não foram atingidas, né? A meta original foi de diminuir estas emissões em 5,2%, né? Mas, de fato, né, estas metas do protocolo não foram atingidas. A gente vê hoje que estes gases, a concentração destes gases de efeito estufa continua aumentando, e este aumento até vem acelerando, né? E por que isso aconteceu? Porque fracassou este protocolo de Kyoto, né? E a gente entende que houve uma grande mudança da lógica destas negociações, né? Dentro destas negociações. E a mudança foi de uma lógica de redução, que foi a ideia original, de dizer vamos reduzir, né? Vamos atacar este problema onde realmente são as principais causas, que são a queima dos combustíveis fósseis, né? E cada vez mais para uma lógica da compensação. Tá? Então, isso é importante para a gente entender, para a gente ver da onde vem, né, também esses mecanismos sobre os quais vamos falar. Então,
o que foi criado em 2001 um mecanismo de flexibilização, chama Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e outros mecanismos ainda dentro deste protocolo que permitem, né, que países, também indústrias, podem, ao invés de reduzir suas emissões, podem comprar certificados, e esses certificados devem comprovar que em algum outro lugar esta indústria contribui com a diminuição, com a redução de emissões, né? Então, às vezes pode ser que talvez uma indústria que emite menos do que ela poderia, ela pode emitir um certificado, porque ela ainda teria direito de emitir mais, né, dentro da sua legislação, e pode vender isso para uma outra. Isso seria um desses mecanismos, né, que de flexibilização, né, que também chama este mecanismo que eu falei agora, por exemplo, seria um cap and trade, né, onde existe um limite legal num país, né, de emissões, e quem está abaixo dele pode vender seu direito de emitir mais para uma outra indústria que está emitindo acima, que tem emissões, né, excedentes. Ok? Então, estes são mecanismos de compensação, tá? E estes mecanismos de compensação cada vez foram usados e abusados, né? E isso, né, que a maioria das críticas entende que foi uma das principais causas que fracassou isso, que realmente estas metas não foram atingidos, né? E que acontece agora e que cada vez mais se também fala da inclusão das florestas nesta lógica, no sentido de dizer que as florestas, como a gente falou antes, eles fixam carbono, eles são sumidouros de carbono, e a partir daí também podemos emitir certificados de carbono, e esses certificados de carbono podem também ser vendidos para indústrias que podem assim manter suas emissões, ganham o direito de poluir praticamente. Então, isso, né, e esses projetos que, né, que trabalham com a emissão, que visam a emissão e a venda destes certificados, são estes projetos RED, né? Então a sigla é Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. RED, ou RED Plus hoje, né, assim, este conceito foi assim, né, se tornou mais complexo, digamos assim, né, envolvendo outras questões numa floresta, e hoje fala de RED Plus e outras siglas que ainda vêm acrescentados, ok? Mas o que aconteceu, então, no âmbito destas discussões internacionais, que cada vez menos se falou da redução real, né, da redução real das emissões, né, da principal causa, e cada vez mais está se falando das florestas, né, e como se estas florestas poderiam resolver, né, ou ter uma contribuição realmente assim, significante para para a mitigação da crise climática, né. De certa forma eles têm, mas a grande causa vem sendo colocado praticamente em segundo lugar, né? Existe muito pouco esforço, a gente vai ver quando a gente vai falar da última conferência em Paris, que não existe muita ambição mais de realmente dos governos, que vêm sendo cada vez mais, né, influenciados e instrumentalizados pelas indústrias, pelas empresas, né? Não existe mais muita ambição de fazer reduções reais, né? Então, por isso, a discussão foi cada vez mais de uma lógica de redução para uma lógica da compensação, e agora vai se concentrando nas florestas, tá? E o que é a consequência disso é que, com isso, a responsabilidade, né, que inicialmente havia sido reconhecido
havia o reconhecimento que esta responsabilidade é principalmente, né, dos países industrializados, agora vem sendo cada vez mais jogado nos países do sul, onde temos grandes florestas, e nos povos da floresta. Né? Então, um novo discurso que se cria, que cada vez mais, né, envolve as florestas e cria assim uma ideia de que a solução da crise climática poderia ser assim através deste tipo de projeto REDD. Né? Ok, agora vamos tentar entender o que são estes serviços ambientais, tá? Então, nós temos aqui uma definição, né, uma conceituação do governo brasileiro, em conformidade com a legislação brasileira, com o Código Florestal, um conjunto de processos naturais dos ecossistemas capazes de assegurar a ocorrência da vida no planeta e as condições para as atividades produtivas. Tá? Então, aqui estamos falando não de recursos naturais, né, como a água é um recurso, a água, né, física é um recurso, né, ou assim, né, os minérios são recursos, não, estamos falando de processos naturais, né, e esses processos, em alguma forma, podem ser medidos, podem ser certificados e, em última consequência, a conservação destes processos, se alguém pode, digamos, de alguma forma, entre aspas, comprovar que ele conserva um destes processos, ele pode ganhar um certificado e pode vender isso. Então, quais são os exemplos? Claro, sequestro de carbono, aqui toda esta discussão de REDD, né? O REDD também é considerado um serviço ambiental. Né? A conservação da beleza cênica natural, conservação da biodiversidade, conservação das águas, regulação do clima. Tá? Estes são exemplos da legislação brasileira, do Código Florestal. Né? Então, quem compra isso? Né? Digamos assim, né? Quem compra isso é quem, em alguma forma, degrada este serviço em outro lugar. Né? Ou que polui. Né? No caso de carbono, quem emite demais carbono, então pode, de forma bastante barata, então comprar de alguma floresta um certificado onde se diz que nesta floresta é conservado, é fixado, esta floresta aqui não escapa carbono, né? Que em um outro cenário escaparia, né? Então, e com esse certificado ele ganha o direito de alguma forma continuar poluindo, né? Ou, digamos, destruindo a beleza cênica natural, digamos, uma hidroelétrica que é colocado em cima de uma paisagem, né? Aí, digamos, pode, então, de alguma forma, usar futuramente certificados dizendo que em outro lugar ela preserva uma beleza cênica natural e com isso seria justificado a destruição desta beleza cênica natural em outro lugar. Tá? Então, ok? E acho que fica bastante, né, para quem, né, assim não é economista, né, isso parece uma coisa assim bastante perversa realmente, né? Mas é importante a gente entender como isso funciona. Hoje realmente vem se implementando, né, e cada vez mais se justificando esta lógica de serviços ambientais. Tá? Ok, aqui temos uma charge, ela vem de um relatório, de um estudo importante nesse contexto, que é um estudo que chama a Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, um grande estudo dos países G8, né, com liderança da Alemanha, elaborado, onde se promove esta ideia de que os processos naturais devem ser precificados, e isso seria a única forma de garantir a sua preservação. Né? Ok? Então, o que fala aqui? Entradas ambientais começam a fazer parte dos balanços patrimoniais. Talvez em breve as melhores coisas da vida não seja mais de graça. Né?
Então, de alguma forma aqui, né, isso que essa charge até, né, de uma forma quase sarcástica mostra que aquilo, né, que os críticos chamam de a grande mercantilização da natureza que ocorre neste contexto, tá? Porque temos que ver quem tem interesse. A gente já neste comércio dos serviços ambientais, em primeiro lugar, os compradores, que são os poluidores, né? Em segundo lugar, são os bancos, né? São assim o grande capital financeiro que vem sempre buscando, principalmente deste estouro, desta bolha dos imóveis nos Estados Unidos, 2008, tem muito capital especulativo que procura uma nova base para sua acumulação, e aqui se oferecem esses novos ativos, esses novos papéis que podem ser comprados, vendidos em bolsas, né? Em bolsas de valores, né? Então isso que chamamos também a financiarização da natureza, né? Cada vez mais a ideia que natureza, não só os recursos naturais, mas os processos naturais também são capital, né? Que pode ser apropriado, né? Se tornar propriedade particular, ok? Agora, para voltar a esta questão, por que o RED principalmente é uma solução falsa, né? Aí tem alguns mitos nesta discussão. Primeiro, o mito da redução, né? Esta sigla diz redução de emissões, né? E, de fato, se a gente olha o que acontece, né? Quando esses certificados permitem emissões em outro lugar, na verdade não há redução em termos absolutos, né? Aí fica praticamente, no melhor dos casos, fica zerado uma emissão excessiva, né? Então não há redução realmente, tá? Então, a partir do momento que esse certificado é vendido e dá direito a poluir em outro lugar, ok? O segundo, o mito da equivalência entre carbono florestal e carbono fóssil, tá? O carbono florestal é este carbono que é fixado nas florestas, na biomassa. Ele é um carbono ativo, ele circula entre florestas, a atmosfera, os oceanos, tá? Ele é cíclico, ele é sempre liberado, novamente fixado, tá? Então nós podemos temporariamente fazer alguma atividade de preservação que vai fazer que ele fique mais fixado, tá? Mas ele é cíclico, e isso é muito diferente do carbono fóssil, do carbono que está dentro do petróleo, né? Do próprio carvão, do gás, porque ele foi encapsulado pela natureza em depósitos naturais no subsolo, no sentido de ele não é cíclico, tá? Uma vez liberado, ele não volta para o subsolo. Mas esta lógica do RED, ela equipara esses dois tipos de carbono e diz, não, tudo bem, nós podemos continuar assim, tirando este carbono fóssil, né, das reservas do subsolo, e compensar isso com esta fixação deste carbono cíclico florestal. Então isso também é algo, né, que a gente vendo que não existe, são coisas diferentes, mesmo que quimicamente são assim, ambos são carbono, mas são processos diferentes, né? Ok? O mito da substituibilidade de danos ambientais. Então, simplesmente a ideia de que um dano à natureza em um lugar pode ser justificado pela prevenção de outro dano em outro lugar, tá? Isso é toda essa lógica da compensação, se baseia nisso, que isso poderia ser substituído. Então, eu preservando em um lugar, pode me conceder o direito de destruir em outro, tá? E a ideia de que, né, que estas coisas podem ser equiparadas, né? Então, nesse sentido, se fala de neutralidade em carbono, se fala de emissões líquidas igual a zero. Então, se a partir destas medições e cálculos, no final, a pessoa pode mostrar, né, que ao final ficou zero, né? Ficaram zerados assim, os danos, as emissões que ela causou. Então ela, nesta lógica, teria a justificativa de continuar sua atividade poluidora, né? Então isso é um outro
mito, né? Porque a gente entende que lugares são únicos, ecossistemas são únicos e não são substituíveis, né? Então, isso é uma dessas ideias que só pessoas que não convivem com a natureza, que não têm um vínculo com um lugar, né, natural, podem ter, de poder trocar um pelo outro, né? Ok, os mitos da adicionalidade, tá? Isso é algo que é muito importante nessa discussão do RED, dos serviços ambientais. O que seria esta adicionalidade? Tá? Ok, quem faz um projeto RED, ele tem que comprovar, ou digamos, tem que mostrar, tem que argumentar que aquilo que ele preserva está ameaçado. Tá? Ele tem que gerar uma narrativa para, de alguma forma, comprovar que se não tivesse o projeto dele, que ele faz lá, esta, digamos, floresta, né, estaria ameaçada de ser, né, derrubada ou degradada, né, e só com o projeto dele, aí esta degradação, né, é prevenida, né, então é evitada. Né, e isso, este efeito adicional dos projetos, né, esses projetos têm que, de alguma forma, mostrar. E para isso, eles têm que criar um cenário hipotético negativo. Eles têm que dizer, não, esta floresta é realmente ameaçada, para mostrar a diferença que faz o seu projeto. Né? Então, o que isso faz é que muitas vezes alguém que ameaça uma floresta pode, então, ao mesmo tempo, né, ganhar com isso. Porque ele ameaçando esta floresta, digamos, eu vou, assim, num estado, começa a furar petróleo aí, e essas florestas ao redor agora são ameaçadas. Então, o carbono nestas florestas é valorizado, vai ter valor. Aqui pode fazer projetos RED, porque pode argumentar aqui a adicionalidade para projetos RED. Tá? Então, esta adicionalidade é algo que viabiliza praticamente esquemas de chantagem ambiental, podemos chamar, né? E também são extremamente maleáveis, né? Como eu vou comprovar que no futuro esta floresta estaria derrubada, né? Então eu tenho um cenário hipotético que eu crio, né? Mas o certificado que eu vou emitir e vender vai dar o direito de realmente emitir carbono, né, gás carbônico a partir de carbono fóssil, né, que é muito real. Né? Então isso né, também é um destes mitos, né, e são inúmeras narrativas. Cada projeto de serviços ambientais ou de rede tem que criar esta narrativa, de certa forma, para comprovar que ele faz esta diferença. Okay? Então, seríamos os mitos da adicionalidade e, digamos, os principais mitos, ou digamos, as principais ideologias, podemos até dizer, em que se baseiam este tipo de projeto, né, são o quê? O mito da autorregulação de mercados, o fundamentalismo de mercado. A ideia é que livres mercados se regulariam por si mesmos e tenderiam a equilíbrio e estabilidade. Né? Mas a gente sabe que os mercados não regulamentados, né, causam, né, aquilo que chama bolhas de mercado. Né? A gente viu isso em 2008, né, o estouro desta bolha. Né? Muitas pessoas acham que também pode se causar, neste momento, uma nova bolha, né, com esses investimentos, com este grande fluxo de capital financeiro nestes novos ativos, né, nestes novos formas de investimento que se abrem através destes serviços ambientais e rede, através desta financiarização da natureza. Ok? Outra grande ideologia, né, postura ideológica, né, por trás disso é
o tecnofundamentalismo, né? O mito da onipotência da ciência e da tecnologia. Né? A ideia de que para qualquer problema causado pelas tecnologias haverá uma solução tecnológica. Né? Existe algo que chama o princípio da precaução, né? Inclusive em tratados internacionais, muitas vezes é mencionado na Convenção da Diversidade Biológica, né? E ele diz o quê? Ele diz que quando alguém quer aplicar uma tecnologia que pode causar danos para a saúde de pessoas ou para o meio ambiente, ele tem que primeiramente, antes de poder ter o direito de aplicar essa tecnologia, tem que comprovar empiricamente que não vai haver estes danos. Né? E esse seria o princípio da precaução. O ônus da prova seria para quem quer fazer a tecnologia. Ele tem que comprovar que a tecnologia vai ser segura. Tá? Mas a tendência, na prática, é muito mais esta, tecnofundamentalista, de dizer nós vamos aplicar as tecnologias, mesmo não tendo a certeza, tá? E nós vamos depois lidar com as consequências de forma tecnológica novamente. Nós vamos criar isso e se houver problemas, vamos inventar alguma outra tecnologia para lidar com estes outros problemas. Isso é mais ou menos esta postura, né, da tecnofundamentalista. Então, né, e também uma tendência de reduzir crises sociais, ambientais e a crise climática a problemas técnicos. Né? Então, em toda esta discussão, cada vez existe fortemente esta tendência de dizer nós temos apenas aqui um problema técnico que pode ser resolvido com tecnologia. Né? Enquanto pessoas que têm uma visão mais crítica entendem que estamos frente de uma crise muito mais profunda, que não é apenas uma concentração de gases de efeito estufa que é nosso problema, mas temos uma crise civilizatória, temos uma crise profunda da nossa organização econômica, da nossa organização social, né? E isso vem sendo negado. Né? O problema tendencialmente vem sendo definido por os proponentes deste tipo de projetos, né, reduzindo o problema a um problema meramente técnico. Ok, gente, isso é agora o primeiro vídeo, tá? E na próxima vez vamos falar mais sobre os impactos que este tipo de projeto tem na ponta aqui na floresta amazônica. Ok? Obrigado. Até mais.